E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, tô vindo falar um pouco da história desse Ficus organensis aqui, que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho e que é uma planta que me trouxe muito aprendizado. Então eu vou contar um pouquinho desde lá do início da planta com o professor Daniel Rettinger até depois do meu trabalho com essa planta. Tá legal? Então eu vou mostrar aqui para a gente ter uma ideia de como a planta está hoje, certo? Então aqui é a frente que até o momento nós iremos utilizar. A gente sabe que isso pode mudar ao longo do tempo, né? Para quem não tem muita experiência no bonsai, não conhece muito a arte, tá, pessoal? Essa parte aqui de cima é um galho de sacrifício, futuramente vai sair. Daqui a pouquinho eu já vou explicar por que esse galho de sacrifício está aqui também. Nós vamos conhecer um pouquinho da estrutura dessa planta hoje, aí depois vou mostrar a evolução dela lá, desde a época que ela era uma miúda de uma planta, até hoje que ela está aqui com uma base linda, ela está com uma ótima conicidade. Ela é uma planta que tem muitas características para que ela realmente tenha aí um potencial para ser um bonsai muito interessante, tá legal? Então vamos dar uma voltinha aqui na planta, para a gente conhecer um pouquinho melhor ela, né? Depois a gente vai ver o que essa planta mudou ao longo desse tempo, tá legal? Vamos continuar aqui. Vamos olhar aqui a parte de trás dessa planta, que está muito bonita também. Olha só que bacana. Eu tenho muito orgulho dessa planta, foi o meu primeiro pré-bonsai aí que eu desembolsei um pouquinho mais de dinheiro e realmente valeu a pena e mudou totalmente a minha ideia em relação ao bonsai, né? Principalmente no fato da gente trabalhar e poder iniciar aí com uma planta com uma qualidade dessas aqui, tá legal? Então eu vou mostrar aí para vocês, seguindo o vídeo, o que foi feito nessa planta ao longo do tempo. E daqui a pouquinho a gente volta aqui para ver ela bem de pertinho e para ver como ela tá hoje em 2020, tá legal? Então, olha só, pessoal, esse trabalho aqui foi feito pelo professor Daniel Rettinger. Professor Daniel, muito obrigado pelo material, gosto muito, muito dessa planta. Pessoal, veja que impressionante que é a evolução, né? Essa plantinha aqui, ela foi evoluindo, ela foi crescendo, e olha aí que maravilha de pré-bonsai que se tornou essa planta, né? Então, é um trabalho de anos, um trabalho de muita técnica e muito cuidado aí que o professor Daniel teve, né? Então, tenho muito gosto de ter esse material comigo hoje, tá legal? Então eu recebi essa planta em 2018, né? Começo de 2018, uma planta que eu tinha que agora para tornar ela com o tempo bonsai e fazer uma série de intervenções, né? Até porque cada bonsaísta tem um gosto, a gente vai modificando a planta, a gente vai enxergando algumas coisas e eu acho que é bem legal a gente utilizar todas as técnicas que a gente conhece, conhecer os principais estilos de bonsai, mas também que a gente alie isso ao nosso gosto também, né? Então, olha aqui a planta quando ela chegou para mim efetivamente, então, né? Olha que bonita essa base, olha que conicidade maravilhosa, né? A vitalidade da planta, aqui é a frente dela, aqui é a parte de trás. Então, eu tinha algumas empreitadas aí na minha visão. Uma delas era selecionar um desses dois galhos, eu fiquei com bastante dúvida, a gente já vai ver por quê. Eu tinha cicatrização aqui desse ponto para realizar, desse aqui. Viram na foto anterior que nós tínhamos uma raiz aérea bem forte, né? No início eu optei aqui por fazer uma fixação dela. Vejam que eu tive cuidado de colocar uma borracha aqui, né? E um percevejo para que o percevejo não machucasse. A ideia era soldar aqui, com o tempo cortar essa parte de cima e ficar só com a parte soldada, né? Mas no fim acabou saindo essa região. Então, nessa época que foi feito, né, eu fiquei com bastante dúvida em questão dos galhos, porque eles também estavam na mesma altura. Só que eu também tinha dúvida se eu tiraria esse galho aqui, porque ele ia ajudar aqui nessa minha cicatrização, ele estava mais próximo do corte, né? E também cortando ele ia aumentar essa cicatriz, então eu fiquei bem preocupado, coisa mais de iniciante também, né? Comecei no bonsai em 2016, mas com o professor Júlio, efetivamente, aí, também nesse ano, mas eu ainda não tinha o conhecimento aí em 2018 para ter assim muita tranquilidade em sair cortando e aquela questão de vai demorar muito tempo, né? E a gente vai mudando essa ideia com o tempo, né? Então, eu fiz aqui intervenção nessa região, nessa aqui, pensei talvez que se eu utilizasse esse ângulo, eles ficariam exatamente na mesma altura, era uma coisa que me incomodava um pouco, então eu poderia mudar um pouco a inclinação, talvez usar esse galho, então eu mantive ele nesse período, né? Note que logo depois a gente já teve aqui uma resposta muito boa da planta, né? Ela já começou a brotar aqui bastante gemas ao redor do corte, né? Aqui também outro corte a gente consegue ver mais forte, né? Aqui eu já tinha tirado a raiz, que no fim ela acabava me incomodando um pouquinho, né? Então vejam como é que estava a planta aqui depois de um tempo. Algumas trações,
aquele galho aí crescendo forte para fechar a cicatriz. Aqui eu estava tentando deixar crescer forte, mas ele não estava criando muita força ainda, né? E aí a gente seguiu, mas eu optei então por retirar aquele galho. E notem a diferença, né? Aqui com esse galho e com esse galho. Então, sem o galho e mantendo esse galho aqui, né, como o galho mais forte aqui, eu aumentei a cicatriz, mas vejam que ficou muito mais harmônica, né, a nossa composição. E aqui, o que eu fiz? Eu peguei um aramezinho, apontei para cima, fazendo com que esse galho ficasse com a parte mais erguida, e aí eu consigo estimular mais os hormônios da planta e dar uma vitalidade, mais energia para esse galho que eu quero que cresça, né? Aqui, depois de um tempo, tá, eu acabei fazendo o transplante para dar mais força aqui para a nossa árvore, né? E para melhorar o nebário também. Notem que eu tenho essa raiz aqui, essa raiz com o tempo acabou saindo, certo? Mas é uma raiz que na época eu fiquei com dúvida, mas eu também quis valorizar depois essa raiz mais forte, que ela também aqui, vejam que ela tem uma ramificação bem interessante, tem mais uma ramificação vindo daqui muito boa. A ramificação a partir dessa raiz mais grossa aqui também, ela tá bem interessante aqui. Depois eu dei aí, é claro, uma condução melhor para essas raízes, para elas irem mais ou menos para onde eu acredito que fique melhor, né? Aqui a parte de trás da planta, mostrando também que teve uma evolução no nebário bem interessante, ele está bem radial aqui, né? Algumas dessas raízes que estavam bem próximas da árvore, não consegui tirar muito elas, mas com o tempo a gente vai distribuindo essas raízes e melhorando, fica bem bacana. Notem que eu tive a sorte, né, pessoal, de nesse ponto, vejo como já cresceu esse galho, né, eu apontando ele para cima, ele criou uma força muito grande, daqueles 2 galhos que eu tinha, eu deixei os 2, porque talvez eu perdesse um, imagina, aí eu teria o outro ali como reserva. E vejam que já estava com lábios de cicatrização aqui bem interessantes. Mas olha a sorte que eu dei de vir aqui e desenvolver uma raiz aérea. Por que a sorte, né, pessoal? Essa raiz aérea, a partir do momento que ela tocar o solo e ela começar a formar mais raízes, ela vai poder puxar nutrientes de uma forma bem importante, focada só para esse galho. Né? Então imaginem que eu coloquei vejam que eu coloquei uma adubação aqui orgânica bem importante nessa região, né? Para realmente ao tocar o solo, ela ter muito suprimento para vir força nesse galho, e eu tive bastante êxito com isso. Tá? Logo depois, algum tempo depois, vejam como é que já estava aqui, né? Vejam que ela já pegou aqui mais corpo, essa raiz aérea. Vejam que os lábios de cicatrização aqui estão bem salientes, né? E olha como o galho aqui já está bem forte, deu até para cortar e iniciar uma ramificação. E é claro que eu fui melhorando os cortes, né? Tem uma ferramenta aqui, agradeço o professor Bruno Trevisan, muito obrigado pela ferramenta, meu colega lá da odontologia da IMED, né? Então eu fiz um corte aqui nesses lábios e eu estimulei aí que essa cicatrização seja cada vez mais eficiente, né? E é claro que é aliado àquele galho de sacrifício que eu mostrei na nossa planta ali no início do vídeo. E aqui, notem como a gente tem muita força, tá? A partir daquela nossa raiz aérea. Olha ao ponto que eu deixei essa raiz. No início eu até pensei em deixar ela, tem árvores, ficus aí que ficam muito bonitos, né, com uma composição com raízes aéreas, mas na verdade eu não tenho a intenção de trabalhar essa árvore como tendo uma árvore com muitas raízes, até porque eu percebi que ela desenvolveu muito rápido, ela engrossou muito rápido, então acho que é muito mais difícil manter o controle quando a gente tem muitas plantas, e daqui a pouco a gente começa a ter uma desestabilização tanto na espessura daquele galho, porque ele está sendo muito alimentado, quanto daquela raiz aérea. Eu tentei até dar um movimento nela, mas eu vi que ela marca rápido, aí tu tira o arame, ela fica bonitinha, mas daqui a pouco ela puxa com muita força as raízes que estão saindo dela e ela estica de novo, né? Então não achei que ficou interessante, tá? Acabei tirando, como vocês vão ver no vídeo logo mais, e retirei essa raiz aqui também, e me parece que ficou bem mais harmônico também, tá? Então seguimos aí vendo a árvore hoje. Daí, pessoal, vamos agora olhar os detalhes da planta, como ela está hoje, em 2020. Pessoal, muita coisa vai mudar. Esse galho de sacrifício, daqui a pouco ele vai sair, né? A gente vai trocar ele por um outro galho mais fino, para que eu possa aí continuar dando conicidade para minha planta, certo? Eu tô ainda mantendo ele por causa dessa ferida aqui, tá? E algumas outras que tem, e que eu mantendo essa vitalidade do galho de sacrifício, eu também consigo fazer com que eu continue com a progressão dessa cicatrização de forma bem importante, né? Então isso é bem legal. Outra coisa que vai, aos poucos, a gente pode ir mudando é a questão do nebare, né? A gente vai melhorando sempre que possível, certo? A nossa frente da planta é esta aqui, né? Então a gente tem aí, notem uma base aqui da planta bem interessante, a conicidade dela.
Note como está a cicatrização desse corte, ela está realmente muito bem. Eu já fiz uma seleção aqui, pessoal. Seleção não, eu fiz uma raspagem aí nos lábios da cicatrização nesse ano para que ele continue melhorando e com alta velocidade de fechamento, tá legal? Além disso aqui, o nosso Nebari também eu estou melhorando. Eu tinha uma raiz aqui que eu não gostava muito. Essa raiz eu tinha bastante dúvida se eu tiraria ela ou não. Ela foi retirada, o que deu aqui uma característica bem interessante para a planta. Nós temos algumas raízes menores que ao longo do tempo serão selecionadas, algumas delas, né? Essa aqui estava bastante reta, um pouco mais alta, eu coloquei um grampo. Vejam que deu um movimentinho nessa raiz. Eu tenho outras raízes aqui que futuramente possivelmente sejam retiradas, como essa aqui que está cruzando por cima dessa raiz maior, né? Deixa eu dar ali, ó, tá? Então, olha, tem essa raiz aqui que pode ser que ela seja retirada, essa mais fina, mas isso eu vou ver no momento que eu fizer aí o transplante, porque pode ser que essa raiz tenha uma origem num local bacana e que fique bem legal, né? Então, notem aqui atrás também, a gente conseguiu melhorar um pouco aqui aquela parte mais reta da planta. O Nebari está aqui embaixo, tá? Então, a gente acaba não vendo tanto, mas se nós chegarmos bem pertinho aqui, a gente consegue ver que tem algumas raízes fortes aqui. À medida que elas vão ganhando força, essas raízes aqui, elas também vão melhorando essa conicidade no lado de trás. Aqui também, notem aqui, ó, essa raiz aqui também, ela também está vindo aqui para o lado de trás. Olhem como está já ganhando corpo, né? A gente tem aqui algumas raízes interessantes também, então com o tempo elas vão engrossando e vão ir tornando mais bonito esse Nebari. Aqui eu tenho uma abertura nessa parte da planta, tá? E daqui estão saindo algumas raízes, e essas raízes, à medida que forem tomando força, também vão compondo o nosso Nebari de forma aí mais importante. Então, notem que a planta está tomando uma composição muito bonita. Esse corte aqui, vamos ver como é que eu vou fazer para mostrar ele, que ele fique bem bonito, tá? Olha ali, ó. Vejam como já melhorou, tá? A conicidade do galho tá bonita. Esse galinho provavelmente vai sair, mas ele tá ajudando nessa cicatrização. Vejam que já tá bem fechado. Aquele galinho fininho que eu mostrei lá no início, que ia ajudar a cicatrização. Olha como ficou bonito na composição. Ficou legal, né? E aqui embaixo, pessoal, tá? Aqui era onde eu tinha aquela minha raiz aérea, que eu deixei ela crescendo bastante para ajudar nesse fechamento da cicatriz. E teve um resultado bastante efetivo. Então, estou bem feliz com o resultado. Vamos ver um pouquinho da ramificação da planta, né? Ela não tem uma ramificação muito importante ainda, tá? Uma coisa bem importante da gente saber, quem não conhece o Ficus organensis aí, é que ele ramifica bem, porém, às vezes, os entrenós, eles são um pouco longos. Então, a gente tem que fazer um trabalho aí bem interessante para que a gente consiga depois, com o tempo, ir trazendo essa ramificação aqui mais para a base do galho, né? Então, esse trabalho já está sendo feito, mas ele está sendo feito aos poucos, tá? Estou fazendo ele com calma. Vejam que a planta está extremamente vital, olha a coloração das folhas. Eu não uso mais, nesse momento, pessoal, eu não uso mais, por exemplo, osmocote, tá? O osmocote eu usei durante um tempo nessa planta para dar um gás aí no crescimento dela, alguns outros adubos químicos, mas eu sou muito adepto do micro-organismos eficazes, de adubação orgânica, tá? Então, eu tenho usado aí bastante Thai Gold, testei o Biogold, testei o Kimono, gostei bastante do Kimono, achei bem interessante, tá? Comprei aí do nosso amigo Ângelo Koff, baita cara, né? E bem interessante, gostei bastante dos resultados, tá? E eu não estou usando porque osmocote e adubação aí com muito nitrogênio, tá, pessoal? Porque acaba dando, ele dá um crescimento bom, mas esses entrenoses vão ficando mais longos e isso eu não quero mais. Essa é uma planta que, se eu bobear, eu deixo os entrenós longos e a gente vai perdendo essa ramificação mais próxima da base. E esse não é meu objetivo. O meu objetivo agora, é claro, eu vou precisar engrossar alguns desses galhos. Lembro que lá no início eu mostrei, né, que a gente teve a seleção aqui, tirou um galho daqui. Agora eu acabo, se eu aproximar aqui, a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Esse galho aqui, ele acaba ficando um pouquinho mais alto que esse outro aqui, né? O que dá uma característica interessante para a planta. Depois, com o tempo, a gente vai fazendo algumas tensões. Eu já usei arame poucas vezes nessa planta. Eu opto por não usar tanto arame, mas eu faço mais trações, né? Esse galho de sacrifício ele vai ficar mais um bom tempo aí, pelo menos até eu conseguir ver essa cicatrização aqui ficar bem mais concluída.
eu percebo que quando a gente tem um galho muito forte como esse, e eu tenho uma cicatrização que eu estou buscando aqui, se eu cortar esse galho, ela vai dar um stop por um tempo, né? Não vai prejudicar no sentido de, não vai mais cicatrizar, não. Mas ela vai dar uma parada, até porque a árvore está muito vital aqui em cima, né? Ela está com muita energia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar fechar bem mais aqui e depois eu vou trocar, eu vou cortar aqui. Provavelmente o galho que vai ficar é esse galho aqui, ó, tá? Então, esse galho aqui que vai dar, então, vamos ver se eu mostrar ele aqui melhor, tá? Então, olha ali, ó, provavelmente vai ficar esse galho aqui para dar minha continuidade aqui na minha planta, né? E aí, com o tempo, óbvio, eu vou ter o fechamento de uma outra cicatriz aqui, mas a partir do momento, né, que esse galho aqui se tornar o galho principal, esse aqui, né, deixa eu mostrar de novo, a partir do momento que esse aqui se tornar o principal, ele vai ter aí muitos hormônios da planta que vai favorecer com que tenha um crescimento rápido e com certeza a cicatrização vai ser bastante rápida em comparação, por exemplo, a essa aqui, né? E essa outra cicatrização aqui também, certo, pessoal? Então seguimos aí, evoluindo com a planta, evoluindo no bonsai. Agradecimento especial aí ao meu professor Júlio, né, por todos os ensinamentos sempre, ao Daniel por me propiciar ter um material de tão boa qualidade assim para trabalhar, e isso nos incentiva muito também. Espero ter ajudado os colegas, os amigos, né? Qualquer coisa fica o registro aí, qualquer coisa também. Me chamem lá pelo direct se quiserem alguma dica, quiserem conversar sobre algum assunto. Tá legal, pessoal? Um abração, até mais!